pulcra es Maria, tota pulcra es Maria. Novena da Imaculada, sexto dia. Tu, advogada dos pecadores. As antepassadas de Jesus. A presença de 4 mulheres, Tamar, Rute, Raabe e Betsabé, na genealogia de Mateus, é uma peculiaridade. Tem causado discussões em muitos estudiosos da Bíblia. Mateus, de facto, desvia-se abertamente da cultura do seu tempo. As mulheres nunca foram incluídas numa árvore genealógica. A própria genealogia de Lucas não faz menção disso. São João Crisóstomo é o primeiro a salientar a estranheza destas figuras da genealogia de Jesus. A sua inclusão na lista sublinha que Jesus era o Salvador não só do povo judeu, mas também dos gentios. Tamar e Raabe, na verdade, eram cananeias, enquanto Rute era moabita. Betsabé, porém, parece ser judia, embora casada com um estrangeiro, Urias, o hitita. A sua presença na genealogia de Jesus contrasta com a tendência à pureza étnica entre os israelitas, a proibição dos casamentos mistos introduzida por Esdras. Contrasta em particular com a consideração ainda em vigor segundo a qual o judaísmo dos filhos é transmitido pela mãe. As 4 antepassadas aparecem na Bíblia para os seguintes eventos. Tamar, Gênesis capítulo 38. Nora de Judá, filha de Jacob. Segundo a história bíblica, ela era a esposa de Er e depois de Onã, filhos de Judá. Depois de ficar viúva 2 vezes e sem descendência, ela usou um ardil para engravidar e dar um herdeiro póstumo aos seus maridos de acordo com a lei do levirato, que Judá tinha violado para evitar que ela se casasse com o seu terceiro e último filho, Selá. Tamar fingiu ser prostituta para ter relações com o próprio Judá. O estratagema que finalmente levou à gravidez foi posteriormente julgado por Judá com estas palavras: ela é mais justa do que eu, porque não odeia Selá, meu filho. Tamar, em sua época, deu à luz os gêmeos Perez e Zera. A linhagem da descendência de Jesus ocorreu através de Fares ou Pérez, como pode ser visto no capítulo 4 de Ruth, no primeiro livro das Crônicas, ao capítulo 2, e no primeiro capítulo de São Mateus. Raabe, Josué, capítulo 2, 6. Ela era uma estalajadeira e prostituta cananeia de Jericó, que abandonou o politeísmo para aderir à fé no Deus de Israel. Ela escondeu 2 espiões israelitas enviados em patrulha por Josué e os hospedou em sua casa, arriscando a própria vida. Sua fé incondicional também é relatada por escritores cristãos. A carta aos Hebreus a menciona depois de ter revisto a fé de muitos devotos adoradores da antiguidade, como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, David e Samuel. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os que agiram desobedientemente, tendo recebido espia pacificamente. Além disso, a carta de Tiago exalta as suas obras. Da mesma forma, Raabe, a prostituta, também não foi declarada justa pelas suas obras depois de ter recebido com hospitalidade os mensageiros e de os ter enviado por outro caminho. A ex-prostituta, segundo a Bíblia, casou-se com Salmão e teve um filho, Boaz, o mesmo Boaz que era parente de Noemi e marido de Rute.
A genealogia que leva a Jesus encontra-se, em parte, até David no livro de Ruth, ao capítulo 4, e depois até ao próprio Jesus no Evangelho, segundo Mateus, no primeiro capítulo. Ruth, como vimos ontem, era uma viúva moabita, nora de Noemi. Casou-se com o filho dela, Maclon, que morreu como o seu outro filho, Quilom. Noemi decidiu voltar para Belém. Ruth não a deixou e se estabeleceu com ela em Belém. Sua devoção à sogra e às leis de seus Deus fizeram-lhe aceitar o conselho de Noemi de pedir o casamento a Boaz, um dos parentes mais próximos de seu falecido marido, de acordo com a lei do Levirato. Boaz comprou de Noemi a herança de Elimelec e Ruth tornou-se sua esposa, dando-lhe um filho, Obed, que encontramos na linhagem de David e de Jesus Cristo. Betsabé, segundo o livro de Samuel, capítulo 11 e 12. Ela é mencionada no segundo livro de Samuel, no primeiro livro dos Reis e no cabeçalho do Salmo 51 ou 50, atribuído a David e escrito após o pecado com Betsabé. Esposa de Urias, o hitita, guerreiro e fiel guarda-costas de Real, Betsabé foi notada pelo rei David em seu terraço, enquanto tomava banho em sua casa ao lado. Após constatar a ausência do marido, David mandou buscá-la e ela engravidou. Ao saber de sua gravidez, David encorajou Urias a voltar para casa, para sua esposa, mas o plano falhou devido à lealdade de Urias ao seu povo, seus companheiros de armas e seu rei. David converteu o seu plano, entregando Urias às primeiras linhas inimigas para que ele morresse, o que de facto aconteceu. O plano criminoso e os seus resultados, segundo a história bíblica, não escaparam aos olhos de Deus, mas o que David fez foi mau aos olhos do Senhor, para o qual enviou o profeta Natã, que pronunciou algumas sentenças proféticas sobre a família do rei e sobre o filho nascido na sua relação com Betsabé. A Bíblia afirma que David se arrependeu amargamente, apesar de ter sofrido o julgamento divino anunciado por Natã. Algum tempo depois, Betsabé engravidou novamente de David e deu à luz Salomão, destinado a suceder seu pai como terceiro rei de Israel e a ser o antepassado de Jesus, conforme é relatado na genealogia de Mateus. Talvez estas 4 mulheres sejam mencionadas para sublinhar o papel de importantes figuras femininas do passado e para compará-las implicitamente com outra mulher mencionada na genealogia, Maria. Apesar da estrutura patriarcal da sociedade judaica, a realização do plano de Deus exigiu o livre-arbítrio de 5 mulheres extraordinárias. Embora, segundo Mateus, Jesus não seja descendente carnal destes antepassados, a sua presença é útil para ensinar que Nosso Senhor e Salvador Jesus veio com este propósito, levar sobre si os pecados dos homens. Os erros ou má conduta de algumas personagens são uma pista a favor da veracidade histórica dos evangelhos canônicos. Na verdade, não teria sido de forma alguma benéfico para o cristianismo primitivo inventar posteriormente uma genealogia com características negativas. Não há genealogia de Maria nos evangelhos, única mãe com quem Cristo, segundo a doutrina cristã, tinha um vínculo de sangue. Finalmente, numa sociedade onde as desgraças eram consideradas castigos de Deus e transmitidos até à 7ª geração, não teria sido conveniente atribuir a Jesus antepassados que, apesar de nobres, pertenciam a um ramo decadente da linhagem de David. Maria está a meio caminho entre nós e eles.
é excepcional, a exceção que confirma a regra. Da carta aos Hebreus, ao capítulo 7. Era precisamente este o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, visto que o fez de uma vez para sempre, quando se ofereceu a si mesmo. A lei constitui como sumos sacerdotes homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, posterior à lei, estabeleceu como sumo sacerdote um filho eternamente perfeito. Maria é a Paracleta, a advogada, plenamente humana, plenamente mulher, mas não pecadora, que pode estar com o Filho de Deus como seu parente de sangue e discípula perfeita, e conosco, como nossa igual em todos os aspectos, excepto no pecado. Maria não é sacerdote no sentido judaico ou no sentido litúrgico cristão, mas que papel incrível e único teve ela. Ora pro nobis. Intercede pro nobis.